Amém? Amém. Bom dia a todos. Amém. Se aproxima o Natal, né? E para nós, o Natal tem um significado redentor. Para nós, o Natal tem um significado que vai além do que nós possamos imaginar. É o nascimento, né? Comemoramos o nascimento daquele que trouxe a salvação à humanidade. E hoje nós vamos refletir sobre Lucas, capítulo 1, versículo 49, que é o Cântico de Maria. Amém. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Esse texto faz parte do Cântico de Maria, quando ela vai até a casa de Isabel, porque o anjo Gabriel chegou até ela numa aldeia rocha, uma aldeia tão simples, chamada Nazaré. E entre aquelas mulheres todas, o Espírito Santo de Deus foi visitar Maria para ser a mãe do Salvador. E quando o anjo Gabriel chega até ela e anuncia o nascimento transcendente, Maria, com um coração totalmente puro, ela faz uma pergunta: mas como será isso? Eu não conheço homem algum. E então o anjo Gabriel responde para ela: o Espírito Santo de Deus te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá, e de ti sairá aquele que há de ser o Salvador. Maria então ela se alegra e ela diz: cumpra-se em mim a palavra do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E Deus quer dizer para mim e para você, ao findar este ano, que foi um ano muito difícil, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Deus quer dizer para mim e para você, Ele nos envolveu este ano todo, e Ele vai continuar nos envolvendo com uma sombra protetora do Altíssimo, e Ele quer que eu e você cumpramos a vontade dEle, que nós venhamos a cumprir aquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos. Maria então recebe uma tarefa de peso espiritual muito grande. Como ela não conhecia homem algum, ela não se preocupou em dizer: mas o que vão dizer de mim? Ela simplesmente se coloca a serviço da eternidade e ela aceita gerar o filho, o Salvador. Não, Zacarias, quando recebe a mensagem do anjo que Isabel seria grávida, ficaria grávida, ele duvidou no coração. E o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Quando Maria faz a pergunta: como será isso? O anjo entendeu, Deus que é onisciente entendeu e passou a mensagem ao anjo que ali era uma pureza de coração. Mas Zacarias duvidou e ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. E Deus quer dizer para mim e para você: a fé é necessária para que venhamos adentrar a eternidade e trazer as promessas que estão lá. Quando Maria recebe essa notícia maravilhosa do anjo, o anjo diz: Isabel está grávida, já vai o 5º mês. Ela se apressa e chega até a casa da prima. E lá, quando ela chega, a criança se alegra no ventre dela. E ali Isabel é tomada do Espírito Santo de Deus e começa a profetizar e dizer: a mãe do Salvador veio me visitar. Aquele momento, Isabel nem sabia ainda. E o que acontece ali? Um elemento profético. Porque a profecia sempre fez parte do relacionamento de Deus com a humanidade. O ministério profético foi confirmado quando Paulo disse sobre os ministérios que chegariam até a igreja. E o profético é um deles. E esse cântico revela
simplesmente um padrão de louvor e adoração que Maria já estava inserida no contexto. Ela estava desposada com José. José era da casa de Davi. E como ele era da casa de Davi, ele já tinha um padrão de adoração e louvor já firmado no coração. Por isso, quando Maria recebe a notícia de que vai ser a mãe do Salvador, ela então faz um cântico de adoração a Deus. E Ele quer dizer para mim, para você, qual tem sido o nosso coração em termos de gratidão a Ele. Pelas promessas que ainda estão na região celeste, mas que virão sobre nós. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lucas então estabelece, ele simplesmente estabelece um fundamento histórico da fé cristã. E essa história da fé cristã, ela foi gerada lá no Antigo Testamento, onde no Novo todas as promessas se cumprem no Salvador, que foi gerado no ventre de Maria. E que João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, como do unigênito. E o mesmo poder que operou na criação do mundo, Camilo, esse mesmo poder criador, criativo de Deus, estava ali operando no ventre de Maria. Quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse haja separação entre o firmamento, haja separação entre as águas da terra, quando Ele disse haja isso, haja aquilo, tudo se formou. E esse poder criador, ele estava quando o anjo Gabriel apareceu, e naquele momento a semente do Espírito Santo de Deus que estava ali gerou em Maria simplesmente um nascimento transcendente, que foi o nascimento do próprio Filho de Deus. E Ele diz para mim e para você nesta noite: o que é que você precisa ser gerado pelo Espírito Santo na sua vida? Qual é a área da sua vida que precisa ser gerada? Que precisa de um poder sobrenatural, um poder transcendente, um poder que vá lá no Gênesis, na criação do mundo, e diga haja isso e isso aconteça. Ele diz para mim e para você, é necessário uma fé sobrenatural, porque Maria, pela fé e pela disposição de se colocar a serviço do reino, ela disse: cumpra-se em mim a tua vontade. E Deus diz para mim e para você, há promessas sendo geradas no reino espiritual. E ela no tempo certo vai ser. E Jesus, depois de 9 meses, nasceu de carne. Ele veio em carne, na plenitude dos tempos, na lei. Mas Ele veio inaugurar um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da redenção. Jesus é uma forma grega do nome hebraico Josué. Josué quer dizer o Senhor é a salvação. Jeová salva. E é por isso que Jesus vem ao mundo e recebe este nome. Jesus era um nome comum entre o povo de Israel, porque eles esperavam o Messias. Isaías foi um profeta que Deus levantou para proclamar o querigma, proclamar a salvação. E ele diz aqui, no versículo muito lindo dele, é muito lindo, gente, ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nenhuma, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e que sabe o que é padecer. Maria, então, ela recebe uma tarefa tão difícil, porque o Espírito Santo de Deus já havia colocado no coração dela que Ele seria o Salvador do mundo, mas que o Salvador do mundo teria que ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Maria, então, ela começa
a guardar aquilo no coração. Ela passa para um plano altamente espiritual depois da visita do anjo Gabriel. Ela já tinha esse padrão espiritual, por quê? Porque ela era da casa. José era da casa de Davi, era da tribo de Davi, eles tinham um senso de adoração muito profundo. Mas a partir da visita do anjo Gabriel, Maria ela eleva o nível espiritual dela muito alto, porque o próprio Espírito Santo fez isso nela e a fez compreender e entender que a jornada não seria fácil. O primeiro sacrifício que Maria fez foi: serei totalmente falada entre todos. Eu ficarei grávida, como será, né? Mas ela confiou naquele que pode todas as coisas. Quando ele nos dá uma tarefa para fazermos para ele, não precisamos nos preocupar com o que vão dizer. A única coisa que nós devemos nos preocupar é: estou na vontade de Deus? Estou no centro da vontade dele? Vai ser fácil? Não, o caminho vai ser estreito. Jesus passou um caminho estreito até o Calvário. E Maria muito mais, por ver o filho dela que foi gerado sendo morto numa cruz do Calvário. Mas a cruz foi necessária, os sofrimentos foram necessários, porque o livro de Hebreus diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Agora, um elemento de esperança de redenção pontuou todos os livros proféticos. Não só Isaías proclamou a chegada do Messias, mas teve um profeta, Miqueias, que ele disse muito lindo. Olha só o que ele diz: você, Belém, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que é de reinar em Israel e cujas origens são desde os dias da eternidade. Ele estava na formação do mundo. Façamos o homem segundo a imagem e semelhança. Esse façamos é a ideia da Santíssima Trindade. O Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá na criação do mundo. Deus, o Criador, estava ali comandando com o poder da palavra. E Hebreus vem e diz: olha, Jesus hoje se assenta à destra do Pai e mantém todo o universo com o poder de sua destra poderosa. E ele diz para mim e para você: eu morri na cruz para lhe dar livramento, para lhe dar redenção, para formar uma cidade na qual haverá ruas de ouro. E olha que coisa linda, Apocalipse. João também, quando estava na ilha de Pátimo, ele recebe a revelação do próprio Jesus. E ele diz assim, escreveu: então dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha só que plano redentor que começa com Gênesis, a criação do mundo, e vai até Apocalipse, quando a revelação será concretizada num plano maior da eternidade. E ele diz para mim e para você: os sofrimentos dessa terra não são maiores do que a glória que há de ser revelada. Amém. Agora, algo tão interessante, esse elemento de esperança, de redenção futura, ele vem trazer o reinado que tantos profetas no Antigo Testamento profetizavam. O Rocha, ele é da área do direito. Então, uma vez eu escutei uma pregação dele, que muito boa, Rocha, não me esqueço disso. Ele falou sobre as bases do trono de Deus: justiça, juízo e misericórdia. Jesus, então, ele vem e ele inaugura esse tempo, não uma justiça de 2 pesos e 2 medidas, mas uma reta justiça. Ele vem e diz: olha, não julgueis para que não sejais julgado. Olha, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Ele vem e diz: bem-aventurados são vocês que passam perseguição por causa do meu nome. Olha, bem-aventurados são vocês que pacificam. Olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele diz assim: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou mandar o Consolador. E esse Jesus, ele também diz muito mais. Ele diz: olha, ide, pregai o Evangelho, anunciai o meu querigma, ide, curai os enfermos, ide, anunciai que o reino está próximo.
E esse Jesus, ele veio em grande glória, quando o Espírito Santo de Deus agiu poderosamente, mas ele também ascendeu em grande glória, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele e os discípulos estavam ali todos reunidos, e ele viu, os discípulos viram ele subindo numa nuvem, o envolveu. Mas esse Jesus que veio como carne, habitou no nosso meio, sofreu morte de cruz, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E ele voltará em grande glória. Ele voltará, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e aqueles que estiverem dormindo no Senhor, eles ressuscitarão, receberão corpos glorificados, e eles adentrarão os portais eternos. E somos nós, esse povo dele, a igreja. Em um dado momento ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, você é pedra, e sobre você, essa pedra, eu construirei a minha igreja. Ele diz para mim e para você: nós somos pedras que vivem. E ele veio para este mundo para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho de evangelização que ele fez. Anjos quiseram fazer isso. Ele, o Pai, escolheu a criação dele, a coroa da criação, para fazer isso. Repousou sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do temor do Senhor, da fortaleza. Isaías assim profetizou no capítulo 11. E ele diz para mim e para você: nós temos a mente dele. Então repousa sobre nós o Espírito da fortaleza. Quantas lutas, quantas guerras nós passamos na saúde, nas finanças, na família. Mas ele diz para mim e para você: repousa sobre você o meu Espírito. O Espírito da fortaleza, o Espírito do entendimento, do conhecimento, da ciência. E que Espírito é esse do conhecimento, da sabedoria? Não é a sabedoria do mundo. Não é. É a sabedoria que vem da eternidade até nós. Porque essa sabedoria, ela só é buscada quando nós fazemos como Jesus fez, Maria José. Jesus, ele se distanciava e ia para o Monte das Oliveiras orar. Ele ia clamar. E ele passou por sofrimentos. E ele aprendeu a obediência. Não porque era filho, mas porque sofreu. E nós somos os seguidores dele. Nós passamos por sofrimentos que nem mesmo a gente compreende. Mas ele diz para mim e para você: carregamos no corpo as marcas do sofrimento dele, como disse Paulo. Paulo entendeu o chamado, porque Paulo, ele era hebreu dos hebreus, ele tinha a lei de Moisés gravada no coração dele. Mas chega Jesus, inaugura a dispensação da graça e diz assim: olha, Paulo, a lei que você carrega aí é tão pequena com relação à graça que eu estou inaugurando, então eu quero que você guarde tudo isso que você tem, mas deixe de lado alguns requisitos e passa a entender os ambientes da graça agora. Aleluia. E quando ele é chamado, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé daquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Por isso eu deixo de lado tudo aquilo e olho para o alvo, para aquele que é o autor e redentor da minha salvação. E olha só, capítulo 53 de Isaías termina dizendo assim: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, dará sua oferta e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Belém, a cidade de Davi, e onde Maria era, de Belém. Uma mulher simples, mas que guardava no coração um padrão de louvor e adoração. E isso atraiu a presença do próprio Espírito, para que ela gerasse a mãe do Salvador. E outro pensamento que eu quero refletir com vocês é:
todas as vezes que nós comparecemos ao Senhor diante do trono da graça, com perguntas, questionamentos, mas com sinceridade de coração, Ele nos atende como atendeu Maria. Eu fiquei pensando, Deus, mas Zacarias também fez uma pergunta. Maria fez, por que Zacarias ficou mudo e Maria não? E Deus colocou no meu coração, Ele é um Deus justo, Ele é um juiz. Ele não vai emitir um julgamento se não for um julgamento reto, um julgamento com base na justiça reta e perfeita dele. Se Zacarias ficou mudo é porque a incredulidade pontuou o coração dele. E os elementos de redenção futura de Israel, eles tinham 2 requisitos. Quais? Julgamento, esperança. Julgamento, esperança. Mesmo que Deus deu um julgamento ali para Zacarias, Ele não deixou Zacarias livre da esperança. Ele falou, olha, coloca o nome do menino João Batista. Ele abrirá o caminho do mestre, ele será o precursor. A criança virá como um profeta. Ele deu essa esperança, porque o amor eterno dele não nos deixa ficar perdido no caminho. Com cordas de amor, ele nos atrai até a verdade. E durante os 9 meses que Zacarias ficou mudo, quando a criança nasceu, quiseram dar outro nome, mas ele disse não. E a mulher dele disse, vai chamar João Batista. E ele escreve João Batista. E naquele momento, a voz dele volta. Mesmo que nós venhamos por incredulidade ou por qualquer um outro desvio espiritual, o Senhor, Ele vai sempre dizer, olha, eu sou o seu advogado fiel, vem cá, vem cá. Eu morri na cruz do Calvário, não foi à toa, não. A minha morte na cruz do Calvário foi para trazer a você o perdão. Eu sou o seu advogado fiel, eu sou o seu intercessor, não com o sangue de uma aliança feita lá, com bodes, com animais, com pombinhos, que só serviu como aio, que só serviu como algo de coisas futuras que viriam, como sombras, daquilo que se cumpriria na dispensação da graça. Olha, o meu sangue foi derramado e tem um preço muito alto, mesmo que você se distancie por alguma luta muito grande, porque nós passamos por grandes lutas, né, Camelo? É verdade. Tem luta que eu faço, Senhor, por quê? Cadê a minha promessa? Porque eu sou humana, mas o Espírito Santo está ali para me convencer do meu pecado, da minha justiça, do meu juízo. E então o Espírito Santo vem e me traz a palavra que diz, olha, Isaías ficou mudo, vigia com as palavras, senão você vai ficar muda e até receber a bênção, e não é bom. Não muda fisicamente, mas muda no sentido espiritual, de não gerar mais nada no reino, porque o reino, ele é gerado pela verbalização da palavra. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos mudos no reino, no plano espiritual, e Deus nos quer levar para um ambiente altamente espiritual, para que quando a promessa chegue, nós possamos impactar outras vidas a crerem conforme Maria creu, com pureza de coração e com uma esperança muito grande, porque Maria conhecia a palavra, ela conhecia os profetas. Outro profeta que fez a proclamação de elementos futuros carregados de redenção, esperança para Israel foi Jeremias. Jeremias, ai, que coisa linda o livro dele, quando ele fala sobre Jesus. Olha só: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias será salvo Judá, e Israel estará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Oh, glória. Olha só que mensagem carregada de fundo redentor, de elementos lá no futuro que traz a remissão dos pecados, que traz uma nova aliança, não feita como foi feito com os pais que erraram, porque Israel foi chamado para ser o quê, Rocha? Luz das nações.
foi chamada para proclamar boas novas aos gentios, mas eles falharam. E assim como Israel falhou, nós que somos humanos falhamos. Mas Deus, ele vem e fala, olha, a lei veio para que vocês entendessem que ninguém consegue cumprir a lei, mesmo que a lei está escrito lá, olha, se você adulterar, você morre. Se você responder ao seu pai, for desobediente, você é apedrejado. Mesmo assim tinha gente pecando. Por quê? Paulo disse, o pecado que está em mim, esse eu faço, mas o bem que está eu não consigo fazer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Jesus vem e traz a resposta para os nossos pecados. Ele diz, olha, se você se arrepender, você encontrará misericórdia. Então eu morri para que você se tornasse mais alvo do que a neve. Isaías vem e diz, olha, arrazoemos, diz o Senhor. Por mais que os seus pecados sejam tão vermelhos como o escarlate, você será tornado mais alvo do que a neve. Isaías lança uma palavra de cumprimento futuro, uma profecia. O profético estava ali sobre aqueles homens com uma tarefa tão difícil. Porque para você, muitas vezes, falar de esperança, você precisa falar de julgamento. E muitas vezes o julgamento nos assusta. Mas a esperança só há quando há o julgamento. Por isso Jesus se fez justiça no nosso lugar, na cruz do Calvário. Por isso Jesus foi julgado como pecador. Ele foi julgado. O nosso pecado estava sobre os ombros dele. Tudo recaiu sobre ele. Por isso que naquela hora, quando a terra, a hora nona, às 3 horas da tarde, gente, gravem isso, é um horário altamente espiritual. Essa hora é a hora que as trevas se levantam para operar. Por isso que essa hora, onde vocês estiverem, pensem, eleve o pensamento no trono da graça. Leia um salmo, faça uma oração, clame, porque as trevas se reúnem essa hora. Esta hora houve trevas sobre a face da terra. E Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nesta hora, antes disso, ele se angustiou na cruz. Por quê? Todo pecado recorreu sobre ele. Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Mas Deus... A Bíblia diz, o próprio Isaías, que o pecado, ele faz separação. No momento em que o pecado da humanidade recaiu sobre ele, naquele momento houve uma separação, porque a lei espiritual ela não é quebrada. Houve uma separação. Deus, ele teve que olhar para o outro lado e Jesus sentiu isso. Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Tinha que desamparar naquele momento. Não um desamparo ao nosso. Como humano, Jesus sentiu desamparo como nós sentimos, mas um desamparo no campo espiritual que diz, olha, o meu rosto se vira quando há pecado, não posso, meus olhos são tão puros que eu não posso enxergar a opressão nem o pecado. Naquele momento Jesus se sente desamparado, mas o Deus e o Espírito Santo estava lá na eternidade, com todo o coro e toda a horte celestial, militando nas guerras espirituais para que o processo salvífico se concluísse. E neste momento, como quando ele disse, Pai, em tua mão eu entrego meu espírito, ali o processo da salvação se concretizou e a humanidade não mais vive em trevas. Porque quando Isaías profetiza, ele diz assim, mas para quem estava aflito não continuará a escuridão. E ele fala também aqui, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. E quando ele é traspassado pela nossa iniquidade, a dor recai sobre ele e toda a culpa recai sobre ele. E nós somos totalmente livres do pecado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E Feliz Natal para nós, não como o mundo deseja, mas como o Pai Criador deseja. Eu mandei o meu filho como presente para você. Amém? A paz de Deus. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. E aqui
Existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a Palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.